Agora é a vez da Ana Elisa Siqueira. Ela acaba de voltar de Londres, onde foi representar a Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, da qual é diretora, no prêmio EduMission, iniciativa da empresa de impacto social israelense Education Cities, para a criação de uma rede de escolas inovadoras ao redor do mundo. A Amorim Lima levou o segundo lugar, sendo reconhecida internacionalmente pelo projeto pedagógico inovador, que vai muito além de paredes derrubadas e autonomia no aprendizado. A Ana Elisa vai contar agora para a gente como replicar o que faz da Amorim Lima uma referência de ensino público. Bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui. Eu fico emocionada em pensar no Amorim. Bom, mas é uma escola que eu estou há 22 anos trabalhando lá. Ela está localizada na região do Butantã, aqui em São Paulo, muito próxima da cidade universitária. E, quando a gente chegou lá, era uma escola pública igual a todas, a maioria, né? Então, assim, ela tinha um monte de grades, era totalmente cinza. E eu cheguei para a pessoa que trabalhava lá e perguntei para ela, mas por que a escola é tão cinza, né? Daí ela me disse assim, é para não aparecer a sujeira. Daí eu cheguei para uma funcionária, eu cheguei em janeiro, que é a época que a gente tem que a gente chega nas escolas, nesses concursos de remoção, e eu cheguei para a única funcionária que estava trabalhando e falei para ela, Terezinha, vamos pintar essa escola de alguma forma? Ela falou, mas, Ana, a gente não tem tinta, não tem dinheiro. Eu falei, não tem nada aí que a gente possa misturar. Enfim, a Terezinha misturou umas tintas e a gente conseguiu pintar todas as portas de laranja. Eu já fiquei super feliz, porque eu achava que a gente tinha que receber aquelas crianças de outra forma. E daí, quando as crianças chegaram na escola, a maior surpresa para mim é que as crianças tinham camiseta cinza. O cinza não é uma cor do uniforme da prefeitura, então eu comecei a pensar, bom, deve ser para não aparecer a sujeira, enfim. Aí a gente começou já a pensar numa campanha para trocar aquela camiseta cinza e pôr camiseta branca, né? Então, assim, pensando o quanto que a gente tem que colocar tudo na mesa para conseguir fazer um trabalho de verdade. Enfim, daí a gente começou a trabalhar na perspectiva da participação da comunidade. A gente foi abrindo instâncias de participação e, por mais surpreendente que possa parecer, a comunidade veio fazer parte da escola. Então, assim, a gente fazia reunião de conselho de escola, que é um órgão que existe na Prefeitura de São Paulo e que é muito... existe uma força-tarefa para que as escolas consigam fazer conselhos de escola participativos, e a gente conseguiu trazer a comunidade para dentro da escola. Bom, quando a gente traz a comunidade para dentro da escola, o que acontece é que a comunidade não vai ficar quieta. Então, aquela reunião de conselho de escola, que era uma vez por mês, acabou virando uma reunião por semana, porque eram tantas as demandas, tantas as urgências que aconteciam na escola, tantas as insatisfações, que a gente não conseguia trabalhar de tanto problema. E o primeiro problema que apareceu, que a gente conseguiu pensar, foi que as mães das crianças pequenas iam para a reunião para dizer, olha, meu filho apanhou na hora do recreio, roubaram o lanche do meu filho está mal cuidado, enfim. Daí a gente vai olhando para a nossa realidade. Como que está o projeto da escola? O que acontece na escola, de fato, na rotina? Então, a gente conseguiu inventar um projeto que essas mães podiam vir ajudar no recreio, porque elas faziam a reclamação que o recreio, as crianças estavam sem cuidados. Então, a gente combinou com essas mães, com essas mulheres, que elas podiam vir no recreio para nos ajudar a dar conta dessa organização, porque faltava gente. E aí, quando as mães entram na escola, o que foi surpreendente é que elas ficam muito felizes para vir nesse recreio, só que cada mãe, o objetivo dela era olhar para o seu próprio filho. Então, ela fala assim, eu vou para o recreio e vou olhar para o meu filho. Bom, enfim, para surpresa delas, à medida que elas entravam para olhar para o próprio filho, os filhos fugiam delas. Então, elas começaram a perceber que aquele lugar não era delas. Era um lugar público e onde as crianças tinham a possibilidade de viver a vida delas, sem a mãe. Então, nesse momento foi importante, porque daí a gente começa a pensar o que significa participar. Quando eu entro para participar de um espaço público, eu não vou olhar para o que é meu. Eu tenho que construir o conceito do coletivo. Então, eu acho que isso foi uma possibilidade muito importante do Amorim de poder pensar na escola como um projeto coletivo, um projeto de cidadania.
E aí, essas mães começam a ver todos os problemas que tem na escola. Só que elas também, junto com os problemas, elas viam a dificuldade. Que não era... A escola tem problemas, mas não é só porque ela é ruim, mas é porque, muitas vezes, a gente não tinha como resolver as situações e a gente precisava de ajuda. Enfim, tudo isso foi convergindo para a gente começar a pensar num projeto político-pedagógico de verdade. Então, como é que a gente vai discutir esse projeto de educação junto com a comunidade, que não era um projeto para ser discutido só com os educadores da escola, mas com uma comunidade? Que escola que a gente quer e que escola que a gente tem? Então, isso demorou bastante tempo, essa perspectiva de pensar que escola é essa que a gente tem, como é que a gente vai analisar os problemas que a gente vive no cotidiano. Então, os problemas vinham para essas reuniões de conselho e a gente começou a dizer que a gente não conseguia dar saída. Toda semana, uma reunião, a gente não conseguia inventar uma possibilidade de mudança. Quando a gente muda essas reuniões e constrói um grupo menor que vai olhar para os problemas que eram trazidos nas reuniões de conselho de escola, a gente passa a ter um tempo maior para pensar nos problemas e dar uma devolutiva para a comunidade. Quando a gente pensou, organizou os problemas e deu a devolutiva, para mudar tudo aquilo, a gente precisava, talvez, até mudar a lei da prefeitura, e a gente sabia que isso a gente não ia conseguir. Por exemplo, a quantidade de faltas de todos os funcionários, como é a dinâmica do serviço público, enfim. Então, os pais foram muito fortes de pensar o que a gente vai fazer. Então, a gente tinha uma reunião que era de discutir o projeto político da escola, e a gente traz os grandes problemas, faz essa análise, e os pais propõem que a gente possa pensar em outra perspectiva. É quando a gente conhece o projeto da Escola da Ponte de Portugal, que era uma época que o Rubem Alves escrevia na Folha de São Paulo e que virou depois o livro A Escola que eu sempre sonhei e não sabia que existia. Então, a gente se inspira no modelo da ponte, pensando na possibilidade dos educadores fazerem uma prática totalmente coletiva, totalmente solidária entre eles, e os estudantes, na mesma perspectiva, conviverem juntos uns com os outros. Então, acho que você podia já ir passando para mim. Então, a gente vai construindo dispositivos pedagógicos para dar conta de uma escola que possa incluir a participação da comunidade e a qualidade da escola. Então, quais foram os grandes objetivos que o projeto teve no começo? Então, era proporcionar... Não estou conseguindo ler ali, eu vou ler aqui. Proporcionar a formação global de todos os envolvidos. Então, pensar na escola não como uma escola compartimentalizada, mas uma escola que conseguisse olhar para o todo, olhar para a cidade, olhar para as crianças, olhar para a comunidade, enfim. Construir uma autonomia moral e intelectual dos estudantes. Então, como é que a gente constrói, junto na escola, uma perspectiva que não é só de obediência, mas é uma perspectiva de consciência, de uma autonomia. Como é que a gente vai lidando com essa perspectiva de olhar como eu sou, o que eu faço, o que meu colega faz, e como é que a gente pode, ao mesmo tempo, estar junto e cada vez mais, de certa forma, mais pautado numa cidadania e percebendo onde que a gente não faz tanto, onde que a gente pode se desenvolver intelectualmente e do ponto de vista da autonomia. Depois, garantir os direitos. Educação com qualidade, com período completo de aulas. Então, essa foi uma das grandes bandeiras, na época, que era a quantidade de faltas, por exemplo, que a gente tinha dos funcionários da escola. Então, como é que a gente garantia, naquela época, há 20 anos atrás, uma rotina para as crianças que elas tivessem aula o tempo todo? Então, o projeto propõe, e propõe até hoje, que as crianças tenham todas as aulas do dia, de uma outra forma, mas eles têm o tempo todo, eles têm atividades na escola. Depois, incentivar o compromisso com o conhecimento. Então, assim, como é que a escola se volta de verdade para o conhecimento? Porque, às vezes, a escola de ensino fundamental ela recebe tantas demandas governamentais e etc. E como é que a gente olha de verdade como o conhecimento o ponto central da educação? Depois, promover a convivência com responsabilidade pessoal e coletiva. Então, como é que a gente lida numa escola onde todo mundo é responsável por tudo e por todos? Cada um de nós tem essa responsabilidade.
Depois, assegurar o respeito aos tempos e os processos de cada um. Então, a escola começa um desafio que eu acho que é muito importante, muito grande, de descobrir que a gente não aprende nem do mesmo jeito e nem na mesma hora. Então, como é que, se isso é uma verdade, como é que a gente trabalha isso dentro da educação cotidiana? Então, aí a gente, hoje, como é que a gente está hoje? Né? Então, a gente tem grandes salões de pesquisa. Se muda para mim, por favor? A gente foi construindo dispositivos do projeto para... Só para você está falando coisas incríveis e o áudio não está bom. Vamos só colocar aqui. Tá bom. Espera aí. Tem que ligar. Está ligado? Tá, obrigada. Por favor. Alô. Bom, nesse momento, a gente foi construindo dispositivos para dar conta de tudo que a gente queria construir na escola. Então, eu fiz esse... Parece desorganizado, mas os dispositivos importantes para dar conta do projeto, eles não apareceram organizadamente, porque a escola foi se construindo, a comunidade, os educadores foram percebendo o que era importante. Isso não tinha nada pronto para nós. Né? Tinha uma inspiração da Escola da Ponte, mas a escola tinha que se inventar a partir da escola, né? do modelo da Ponte. Então, a gente foi construindo. No primeiro momento, era questão disciplinar, vamos pôr entre aspas, porque como é que a gente trabalha a questão da disciplina ou da indisciplina dentro de uma escola onde não tem mais sala de aula, onde as classes são enormes, onde as crianças trabalham o tempo todo em grupo de trabalho, onde todos os educadores estão em grupo e estão fazendo o mesmo trabalho. Por exemplo, dentro de um salão de pesquisa, a gente tem os professores de matemática, pode ter o professor de português, o professor de história, e isso... concomitantemente, e os estudantes numa outra perspectiva que não é uma aula expositiva. Então, a gente foi primeiro... E os problemas iam surgindo, a gente inventou de discutir uma carta de princípio de convivência, porque isso, para nós, era fundamental, que as regras, os jeitos de funcionar, não eram mais da escola onde um aluno está atrás do outro. Então, a gente começa a ter uma outra consciência de pensar como é que são os grandes princípios que nos movem e como que a gente tem que conseguir vamos dizer assim, atuar dentro daquele espaço. E o importante é que uma carta de princípio, a perspectiva é que a gente vai sendo construído a partir desses princípios. Os princípios, eles não estão construídos, né? É uma construção que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Então, era interessante, porque a carta de princípio tem várias questões, e quando vai visitante no Amorim, eles perguntavam para os estudantes, mas vocês fazem tudo isso? Eles diziam, ainda não. Então, assim, porque o princípio é uma conquista. Né? Depois, a gente foi organizando grupos de trabalho. Então, a gente foi percebendo que as crianças precisavam estar em grupos. E como é que a gente monta esses grupos onde elas vão trabalhar? Que dinâmica que nós vamos conseguir organizar para ter os grupos de trabalho? Mas isso tudo foi uma construção muito... vamos dizer, parece uma costura, né? Que não tinha nada técnico, a gente não tinha nenhuma possibilidade, a gente vai inventando um jeito de organizar a escola. Depois a gente começou, antes de começar o projeto, onde a gente muda tudo, a gente tinha as oficinas de cultura brasileira no contraturno. Quando a gente começa o projeto, a gente traz todo o trabalho de oficina de cultura para dentro da escola. Então, o currículo da escola, ele dialoga hoje, não só com português, matemática, geografia e história, mas ele dialoga também com a cultura na perspectiva da nossa cultura brasileira, pensando na música, na dança, nas artes circense, por exemplo, enfim, na capoeira. Então, a gente vai trazendo a cultura brasileira para dentro do projeto político-pedagógico. E por que trazer a cultura? Porque a cultura é o lugar onde, de verdade, as coisas acontecem, é onde a gente mostra as nossas diversidades, as nossas dificuldades, os nossos preconceitos, eles acontecem no mundo da cultura. Né? E isso tudo dentro da escola traz para nós todos uma outra perspectiva de aprendizagem, né? Aprender na relação. Né? Depois, a gente vai construindo os salões de pesquisa, que eu já falei um pouquinho, mas são grandes salões, onde as crianças estão divididas em grupos de até 5. E não é 5 à toa, a gente pensa no 5 para não criar duplinhas e ficar todo mundo amiguinho, mas a ideia é que o grupo seja um grupo que, de vez em quando, se provoque,
entre eles, né, no processo de aprendizagem. Esse grupo não é um grupo que muda toda hora. A ideia é que os estudantes aprendam a conviver com aquelas pessoas que estão no grupo deles, num período maior, que não é um período de 1 ano, é um período, às vezes, de 4 anos, que eles vão tendo que lidar com a diversidade, com as diferenças, com o que eu acredito e o que o meu colega acredita, que não é a mesma coisa, mas eu posso conviver com essa pessoa. Eu posso não ser o meu melhor amigo, mas eu tenho que ter o respeito por ele, eu preciso apoiá-lo nas atividades, enfim. Então, essa dinâmica de grupo foi muito importante para a escola. Por exemplo, na hora do grupo, eles não fazem a mesma atividade, muitas vezes, porque a gente tem uma coisa que chama roteiro de pesquisa. Todos os estudantes do 5º ano recebem o mesmo roteiro de pesquisa. Só que o jeito de fazer esse roteiro é de cada um. Então, por exemplo, tem lá uma relação de roteiros, de 20 roteiros. Eu posso começar pelo roteiro água, o meu colega pode, da mesmo grupo, pode começar pelo roteiro animal, o outro pode começar pelo roteiro cidades, enfim. Mas como é que isso é grupo? Porque a gente tem uma ideia de trabalho de grupo que todo mundo faz a mesma coisa, né? A ideia é como que a gente convive no grupo, né? Isso é um objetivo da escola, né? Como que a gente consegue conviver com um colega, com o outro, com cada um do jeito que é, e ajudando e sendo solidário. Então, essa é uma perspectiva muito importante do projeto. Depois, a gente tem um plano de estudo, onde as crianças vão ganhando autonomia e elas vão dizendo todos os dias o que elas aprenderam e o que elas fizeram na escola. Enfim, a gente tem um dispositivo que eu acho fundamental também, que é a tutoria. Que cada educador tem um grupo de tutoria que fica, em média, de 3 a 4 anos, onde esse tutor acompanha esses estudantes até o fim do processo deles. Isso eu acho que faz uma diferença, porque a gente vai criando outros laços de convivência na escola, de responsabilidade, e de autonomia, né? Acho que isso vai dando conta. Depois, todos os dias, as crianças têm uma coisa que chama roda de conversa. Então, eles contam como é que foi a vida deles no dia, o que eles aprenderam, quem ajudou, quem não ajudou. Tudo isso faz parte desse projeto de escola, né? Enfim. Então, muda por completo a ideia de uma escola onde um aluno está atrás do outro, a ideia da competição, a ideia do jeito que eu posso... Enfim, como que a escola se relaciona, as pessoas se relacionam. Além disso, a gente construiu um dispositivo de participação, que é... A gente tem várias comissões de pais, onde existe a participação da comunidade. Então, tem um grupo de pais que faz a comunicação. Então, todos os pais estão no Facebook do Amorim e recebem todas as informações da escola com um grupo de pais que coordena a comunicação. Depois, a gente tem um grupo de pais que trabalha na horta. Que hoje a gente tem um projeto de horta das punks, né, das plantas comestíveis não tradicionais, né, alternativas. Então, esses pais fazem o plantio, colhem. Então, no dia do grupo de responsabilidade da horta, eles estão lá com as crianças, enfim. A gente também tem o grupo de responsabilidade, a comissão da biblioteca, que são um grupo de pais que coordena o processo da biblioteca. A Prefeitura de São Paulo não disponibiliza um bibliotecário para a escola. Então, os pais fazem esse trabalho de cuidar da biblioteca. A gente tem uma parceria com uma empresa que chama Alexandria, que nos ajudou a catalogar todos os livros. A gente tem o projeto da prefeitura chama Sala de Leitura. Só que hoje as salas de leitura da prefeitura têm em torno de 18 mil livros. Então é impossível ser sala de leitura. Então essa empresa que a gente tem em parceria nos ajudou a pensar nesse projeto de biblioteca. Então a biblioteca apoia muito os roteiros de pesquisa. Então, o estudante está fazendo lá o roteiro de pesquisa, que ele tem uma certa autonomia, ele pode... Eu estou fazendo um objetivo que me propõe fazer uma pesquisa. A pesquisa não precisa necessariamente ser só na internet. Então, ele pode ir para a biblioteca, fazer as consultas, enfim. Então, a gente tem gente na biblioteca cuidando o tempo todo e fazendo propostas para essa biblioteca. A gente também tem a comissão de festa, por exemplo. Todas as festas que a gente vai realizar na escola, que a gente tem festas que estão organizadas no calendário anual, a gente tem uma comunidade que está por trás, organizando a festa, pensando as atividades. Ontem, por exemplo, à noite, teve uma reunião da comissão de festas, já está pensando a festa junina.
A ideia é que todas as prendas, coisa pequenininha, mas que reverbera de uma forma muito importante dentro da escola. Todas as prendas que a gente faz na escola são feitas pela comunidade. Então, a gente chama as festas das prendas. Então, a comunidade participa construindo essas prendas, enfim. Então, o nível de trabalho, o nível de relação da comunidade com a escola é muito diferente do que só uma escola que eu deixo meu filho. Quando os pais entram, eles têm que entrar na perspectiva da participação, né? Então, isso muda por completo a forma como eu vou colocar meu filho na escola. Hoje, é muito interessante que, muitas vezes, o sistema da prefeitura você faz inscrição na escola mais perto da sua casa e seu filho vai para essa escola. Só que tem uma outra fase dessa matrícula, que é a fase da escola de opção. Quando chega a fase da escola de opção, muitas famílias saem do Amorim, porque não queriam a escola de jeito nenhum para os filhos deles, e muitas famílias vêm porque a única escola que querem é o Amorim Lima. Então, isso vai ganhando uma força que eu acho muito importante, porque as escolas não são todas iguais, né? A gente passa uma ideia, eu acho que, do ponto de vista governamental, seja qualquer governo, ele diz que todas as escolas públicas são iguais, mas isso não é verdade. E os pais que vão colocar os filhos nas escolas públicas, eles têm que ter também o direito de escolher o projeto pedagógico que eles querem para os seus filhos. Porque, senão, isso é uma questão de direito. Eu não quero essa escola, mas eu quero aquela. Enfim, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Como é que a gente garante que os pais possam colocar os filhos na escola onde eles acreditam naquele projeto. Porque a escola não é só um projeto. A escola é mais do que escola, ela é um projeto de vida, para sempre, né? Teve uma mãe que chegou assim, que ela não gostava do Amorim, mas a filha dela estudou os 9 anos no Amorim. Quando chegou no dia da formatura, ela disse para mim assim: Ana, graças a Deus, estou livre dessa escola. Aí eu falei assim: isso que você se engana, o projeto está indo dentro da tua filha. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Como que a escola, de verdade, pode construir e ajudar as pessoas a se relacionarem, a serem verdadeiras, a serem elas mesmas, né? Então, a ideia do projeto é que ele consiga fazer isso. E agora, eu acho que a ideia mãe mesmo do projeto, eu acho que eu pulei um monte de coisa, mas eu acho que eu falei a essência, que a ideia mãe desse projeto é construir uma escola pública de qualidade para todos e todas. Eu acho que isso é fundamental no nosso país.